Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, muito legal, tô super feliz, tô com saudades, ele não tá ao vivo aqui junto com a gente, é o pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, que está com minha amiga Camila Galete. Um beijo para vocês, bem-vindos. Hoje, Dr. Rodrigo, que entende muito de sono, que trabalha com isso, que já mostrou aqui tantas possibilidades ao vivo, vai contar um pouquinho mais para vocês quais doenças, então, podem estar associadas e o que já existe como tratamento, né, doutor? Bem-vindos. Tudo bem, Carol? Muito boa tarde para você, minha amiga, Dr. Roberto, Malu. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Boa tarde, gente. Obrigado por estarem aqui agora na minha casa. Não né? é? Eu estava sempre vai na casa de vocês, agora vocês estão na minha casa e entrando na casa de todos vocês, telespectadores. É uma honra poder falar com vocês agora e falar sobre essa doença que é extremamente comum, mais do que pensam. Pois é, e ele estava me falando, Carol, inclusive, que 1 a cada 3 pessoas tem problemas de apneia, então é muita coisa. Aqui na cidade de São Paulo tem um estudo de 2016 mostrando isso. Tem até um grande professor, um médico sensacional, chamado Dr. Geraldo Lourenço, vou fazer até citação a ele, quando a gente assistia a aula, ele sempre falava assim, tá, num congresso, né, falou, olha para um lado, se a pessoa do seu lado não tem apneia, se a pessoa do outro lado não tem apneia, é você que tem. É você que tem, olha então, só. uma a cada 3 pessoas aqui em São Paulo, capital, tem apneia do sono. É muita coisa. Impressionante. Agora, me explica um pouquinho, qual é a diferença entre apneia e hipopneia? Como é que é isso? Vamos lá, a gente vai falar basicamente da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é onde a gente vai ter uma dificuldade de entrar o ar nas nossas vias aéreas, e aí com isso falta oxigenação. Quando a gente tá, agora eu vou fazer a coisa esquisita, engraçada, tá bom? Como a gente está dormindo e a gente está roncando. Pensa que para roncar o ar, onde o ar devia passar, está sendo mais apertadinho e vai tendo menos passagem de ar. Isso é hipopneia, porque está indo menos. Certo. Agora aquela pessoa que ronca muito e de repente dá uma parada, daquelas engasgadas, não vale dar risada de mim, hein? Então assim, tá lá roncando, de repente parou. Aí dá aquelas engasgadas, isso é o cérebro falando para acordar. Pelo amor de Deus, você tá sem respirar, tá sem oxigenação. Tem que respirar. Tem que respirar. E essa parada é a apneia. É aquele momento que a pessoa que está dormindo do lado quase infarta também, né? Porque quando a gente vê o nosso parceiro ou parceira sem respirar, realmente dá, né, um medo ali. Agora, quais as consequências de não tratar a apneia? Nossa, bom, a gente sempre fica levando isso na parte da brincadeira. E eu acho que a gente tem que trazer com leveza, assim, claro. Tá? Mas vamos de mais leve para mais grave. Certo. Primeiro que você vai acabar perdendo o seu quarto com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, né? Porque vai acabar dormindo longe e aí vai ter que parar de dormir com a pessoa, porque a pessoa atrapalha não tá a relação. Dormir. Exato. Falando em atrapalhar a relação, impotência sexual. Olha da só. disfunção erétil. Como a pessoa não dorme bem, inclusive o Dr. Roberto estava falando brilhantemente sobre essa questão, a imunidade da pessoa vai pro saco, gente. Piora a imunidade da pessoa, porque ela não está tendo sono reparador, ela não está descansando, não está recuperando as energias, e aí ela também acaba tendo uma imunidade pior, tem mais chance de ter infecções. Eu já bati o carro, né? Quem já viu a outra vez que a gente fez a pauta disso, eu tenho apneia do sono, e antes de eu fazer o diagnóstico, antes de eu tratar, eu já bati o carro. Tá? Então, acidente de trânsito. Né? Inclusive, a gente está em maio, o maio amarelo tem a ver com isso também. Também que é um alerta, trânsito, né? Então, Exatamente. o apneia do sono tem muito a ver. Tá. E a gente entra com os problemas mais graves, inclusive, como problemas cardiovasculares. Aumento de chance de ter taquiarritmias, hipertensão arterial descontrolada e o tão temido AVC, né, o derrame cerebral, e infarto. Olha, então são problemas extremamente graves, precisa tratar, mas para isso precisa ser diagnosticado. Você inclusive tem um aparelho aqui que você vai mostrar, que é uma das formas de fazer o exame e identificar esse problema. Exatamente, a gente tem várias maneiras de fazer o diagnóstico, a gente tem até alguns questionários que a gente passa para o paciente para nos responder, e o mais conhecido era fazer o teste a polissonografia, muitas vezes no Instituto do Sono, em algumas clínicas que você vai isso, até lá, você dorme. Vai até lá, dorme. É um exame extremamente útil, tá? Muito bom. Só que a gente sabe que às vezes não é tão prático. E hoje em dia a gente tem uma praticidade que a gente precisa de praticidade no nosso dia a dia. dia. Com certeza. E esse aparelho eu acho muito interessante porque ele é pequeno, vocês estão vendo. A gente conecta aqui, eu costumo falar igual o jogador de futebol, né? Quando ele está correndo. Conecta aqui. Do outro lado vem um oxímetro de dedo,
que a gente vai olhar como que fica a saturação. E aqui também conecta um catéter nasal, aquele que as pessoas usam oxigênio. Não vai ter oxigênio, é só para ver se a pessoa está respirando. Entendi. A pessoa dorme na sua cama, na cama da sua Em casa do lado da sua mesmo. esposa. Tranquilo. E aí dorme, faz o exame, essa noite vai ver se está realmente parando de respirar, se está respirando direitinho, vai ver como está a saturação de oxigênio, porque a gente vê queda de saturação de oxigênio absurda, tá? E está vendo se a pessoa para de respirar também. Entendi. Identificado esse problema, quais são os tratamentos? Existe cirurgia, por exemplo? Boa pergunta. Existe, né? Quando a gente tem um caso de apneia leve e a pessoa tem alguma alteração otorrinolaringológica, ela tem que treinar para falar esse Tem nome, que treinar. né? Tem alguma alteração estrutural nessa parte, e isso tem muito a ver com a apneia do sono, aí muitas vezes o médico, o colega otorrinolaringologista, vai avaliar se tem indicação de cirurgia. Tá. Se o quadro é leve, ele fazendo a cirurgia geralmente até cura. Mas se é um quadro grave para moderado, geralmente melhora bastante, mas dificilmente tem essa cura. Tá. E a outra questão também é peso, é muito relacionado a peso. A pessoa tem sobrepeso, tá obesa, ela precisa perder peso. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Vai emagrecer. Não é de um dia para o Não é de um outro, dia enfim, pro outro. exatamente. Então, se sabe que tem que tratar. E aí o que acontece? Se a pessoa tem um grau grave, acentuado, moderado, ela emagrecendo, ela fazendo a cirurgia, ela vai diminuir, vai melhorar. Mas se ela tem leve, de repente pode até curar. Agora, qual que é o tratamento não cirúrgico? CPAP. Se chama CPAP. É o Me explica CPAP. um pouquinho. Aqui a gente tem os aparelhos, né? Que esse aparelho, o problema é mecânico, né, pessoal? Então, como eu falei, para de passar o ar. Então, não entra o ar com o oxigênio quando a gente está respirando e aí falta oxigenação no nosso corpo. A gente precisa de alguma coisa para empurrar mecanicamente mesmo. Então, não é nada de ligar em oxigênio, não. Ligar na tomada porque tem ar comprimido e vai empurrar. E aí, o que vai acontecer? Esse aparelhinho, no caso, esse aqui, vai ter água para umidificar, para o ar não chegar Senão ressecando. fica resseca. Exato. E esse aqui é um portátil, para poder as pessoas que viajam muito, pode ser muito interessante. E aí vai escolher a melhor máscara que vai melhor se adaptar ao paciente. Temos vários tipos de máscara, que eu trouxe 3 para vocês verem. Né? E aí, por exemplo, essa aqui sai pela frente, claro que é uma traqueia um pouquinho maior, que a gente chama de traqueia, e vai acoplar ao aparelho. Ou, no caso, esse aqui também vai ter uma traqueia e vai acoplar. Esse aqui, no caso, ó, vem por fora, vem por trás assim da cabeça e vai acoplar. E aí cada máscara vai ser de uma maneira diferente. Algumas são só pelo nariz, outras pegam o nariz e a boca. Eu vou dar um exemplo aqui, dar até um beijo para minha mãe, o mês das mães, inclusive, né? Isso, verdade. A minha mãe, para até humanizar para vocês, Ela usou, vocês né? verem, ela tem apneia do sono e ela teve que testar umas 3 máscaras para se adaptar melhor. Então, isso pode acontecer. Agora, ela melhorou muito, ela já percebeu uma melhora absurda na primeira noite dela, porque ela já acordou até mais cedo pensando que tivesse dormido mais, de tão bem que ela dormiu. Então, não se trata de quanto tempo você dorme, e sim da qualidade, desse sono. Agora, é só um médico que pode prescrever o CPAP. Ah, sim, né? A gente vai ver através do exame, fazer o diagnóstico. A gente fez o diagnóstico, a gente vai avaliar qual vai ser o melhor tratamento. Às vezes o paciente precisa sim usar o CPAP, precisa fazer a cirurgia com o otorrino. Ou às vezes precisa usar o CPAP, claro, a gente orienta de emagrecer. Vai de casa a casa. Eu falei de obesidade, mas tem gente que é magra e tem apneia do sono. Né? Claro que quanto maior o peso, maior a chance de ter. Mas também temos pessoas que têm o peso dentro do adequado, dentro do ideal, e tem alguma alteração estrutural e precisa tratar. O médico vai avaliar qual que vai ser o melhor tratamento para o paciente. Então não dá para saber se eu vou usar esse aparelho a longo prazo, a vida inteira, ou só um período, depende então de cada paciente. Da causa, principalmente se essa causa vai ser corrigida. Exatamente, o grau, né? Leve, moderado, acentuado, e a causa, né? Se é um problema mais estrutural, anatômico, principalmente parte de otorrino, se fizer cirurgia, tem grande chance de melhorar. No meu caso, eu emagreci 25 quilos, a minha apneia era leve, resolveu. Quando dá uma chutada na jaca e dá uma piorada, porque eu engordo, já dá para perceber. Então, no meu caso, tem a ver com peso. No caso da outra pessoa, pode ter a ver com alterações estruturais que não tem cirurgia e tem que usar sempre. Entendi. Então, cada caso vai depender de cada paciente. Precisa ter algum travesseiro específico para usar esse aparelho ou para você dormir melhor? O travesseiro influencia o colchão? Não, não para esse muita aparelho, diferença. não tem diferença. Claro que dependendo da pessoa, pode ter uma necessidade de uma adaptação melhor. Tá? Então, para isso, em alguns casos, a gente precisa realmente fazer um acompanhamento multidisciplinar. Existe uma especialidade da fisioterapia do sono, que nos ajuda muito e que me ajuda muito.
Às vezes eu tenho um paciente, como eu falei da minha mãe, que precisa de ter uma melhor adaptação, eu vou sempre discutindo, fazendo essa discussão multidisciplinar para ver qual que vai ser a melhor estratégia a ser tomada. Mas geralmente a questão de cama, a questão de travesseiro não tem problema. E as pessoas falam muito assim, é incômodo, é barulho. Gente, incômodo é você não dormir bem e acordar mal. E barulho é você ficar roncando. Pois então, e quem tá do lado também, né, que também não consegue dormir, enfim, é um assunto muito importante. Eu agradeço muito a sua participação, por ter nos recebido aqui. Espero que a gente tenha falado um pouco do assunto. Claro que tem muito mais para se falar, mas o importante, tem alguma dúvida, percebeu alguma coisa em você ou no seu parceiro, consulte sempre o seu médico, não é isso, doutor? Exatamente. Muito obrigada. Obrigado eu. Até a próxima. Carol, é com vocês aí no estúdio. Um beijo, até mais. Obrigada, Cá, obrigada, doutor. Olha, sempre um prazer te receber. É uma simpatia, né? É bacana demais. E eu acho que é exatamente isso. Olha quanta coisa a gente tem, né? Quanto tratamento, quantas possibilidades. Gente, tem que ir atrás do diagnóstico. Não dá para continuar sofrendo. É muito ruim, diminui muito a qualidade de vida. Então, eu vou deixar o contato para vocês do Dr. Rodrigo, que é o Dr. Rodrigo Santiago, tudo junto. Doutor abreviado, tá? @doutor abreviado Rodrigo Santiago, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho desse grande médico, grande amigo. Um beijo, viu? Obrigada, Cá. Arrasou. Grande aula aí do